Irmãos, graça e paz. Senhor, nos abençoe nessa noite, através da sua palavra, consolando o nosso coração, nos abençoando, trazendo vigor, coragem, não é? Para que nós possamos lutar contra todas as nossas dificuldades, contra tudo aquilo que às vezes traz tristeza ao nosso coração, mas que nós sejamos consolados pelo Senhor, agradecidos ao Senhor por todo o cuidado dele para conosco. Uma das coisas que eu acredito que Deus mais ama é a gratidão. Gratidão no coração por tudo que Deus faz, pela perfeição dos atos de Deus, por tudo que Deus é. Nós precisamos ser gratos, e isso eu creio agradece e enche o coração de Deus de alegria. Hoje nós trataremos de um assunto que todas as vezes que eu começo a ler a palavra de Deus, isso quando eu começo lá em Gênesis, quando eu me dedico a ver a criação, eu vejo que Deus sempre teve a vontade, Deus sempre teve o desejo de contar com a amizade do homem. É interessante, Deus criou o homem para ser amigo do homem. Ele criou o homem, colocou no jardim do Éden para ser amigo dele. E a esse amigo Deus tratava com muita cortesia, Deus falava com esse homem face a face, Deus conversava com ele. A palavra de Deus nos diz que na viração do dia, Deus descia para conversar com o homem. Deus estava conversando com ele. Mas esse homem cai, esse homem peca. E a partir do pecado desse homem, o caráter dele se desvirtua. Esse homem perde o caráter de amigo de Deus e passa a ser e a ter o caráter de inimigo de Deus. E esse é um problema. Porque, infelizmente, o homem que não se volta para Deus, que não se arrepende dos seus pecados, que não entende o amor salvador de Deus, vai continuar sendo inimigo de Deus. E Jesus vem lá no tempo certo, na ocasião oportuna que Deus preparou. Esse homem vem e Deus faz agora desse homem, liberto em Cristo Jesus, um novo amigo. Esse é um novo amigo de Deus. Nós somos amigos de Deus. Somos chamados assim por Jesus, porque eu creio que todos nós fazemos o que Jesus manda. Ele diz que todo aquele que faz a vontade dele, que cumpre os mandamentos dele, é amigo dele. E eu creio que nós somos amigos de Deus. Então quando eu olho para esse assunto, eu me deparei aqui com um texto de Gênesis capítulo 5. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 5. A partir do versículo 18 até o versículo 24, nós vamos meditar sobre uma história aqui interessante de um homem de Deus, um homem que não passou pela morte, segundo a palavra de Deus, e que nos vai ensinar certamente nessa noite alguns propósitos de Deus para a nossa vida, para sermos os seus amigos e andarmos na presença dele. Andar com Deus é um tema, não é? Nós precisamos andar com Deus. Nós somos aqueles que precisamos caminhar com o Senhor. E vamos olhar a história desse homem, que é curtinha, tem pouca história a respeito desse homem. E esse texto é específico sobre ele, é a genealogia de Adão, vai contar sobre a descendência de Adão, os descendentes dele, até a chegada de Noé, e depois continua com os filhos de Noé. Mas a partir do versículo 18 até o versículo 24, nós temos a história desse homem. Ele diz o seguinte: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. A história de um homem que não tem continuidade depois que o Senhor o toma para si. O Senhor o levou antes que ele passasse pela morte, é o que nos revela o livro de Hebreus. E eu quero pensar sobre andar com Deus, sobre como nós precisamos
moldar a nossa vida, o nosso caráter, a ponto de sermos chamados capazes de andar com Deus, chamados por Deus a caminhar com Ele nessa história nossa, naquilo que Deus nos permite viver, o tempo que Deus nos permite viver, como é que a gente anda com Deus. Andar com Deus é uma expressão que descreve uma jornada de fé, uma jornada de intimidade espiritual. É um convite para a gente caminhar em comunhão com o Criador, buscando a presença dEle, a orientação dEle, em todas as fases e todas as áreas da nossa vida. Quero olhar com os irmãos, meditar com os irmãos sobre o significado realmente de andar com Deus, os benefícios dessa jornada de andar com Deus e algumas práticas, algumas dicas práticas para fortalecer a caminhada espiritual dos irmãos. Andar com Deus vai além de uma simples crença religiosa. Andar com Deus significa mais do que isso. Significa estabelecer um relacionamento pessoal com o Criador, reconhecendo a soberania dEle e buscando uma comunhão íntima com Ele. Então é mais do que uma religião, é mais do que uma demonstração da nossa fé prática, como nós estamos aqui em um culto. Andar com Deus é mais do que isso. Andar com Deus requer de nós uma aplicação maior do que a simples aplicação de estarmos na igreja do Senhor. É confiar na orientação de Deus, é estar debaixo das instruções de Deus, é seguir os caminhos de Deus. Andar com Deus não é fácil, realmente não é fácil. Quem anda com Deus sabe que não é fácil, não é? Mas traz uma série de benefícios espirituais, benefícios emocionais, proporciona um senso de propósito. Quando nós caminhamos com Deus, nós temos um senso do propósito de Deus ao nos criar e ao nos livrar através do seu Filho Jesus. A caminhar com Deus nos conecta com a vontade dEle e com a determinação superior ao nosso próprio conhecimento. Essa jornada favorece a fé, traz para nós paz espiritual, traz paz interior, traz consolo nos momentos difíceis, traz uma direção clara para a nossa vida. Quando nós aprendemos a andar com Deus, nós aprendemos a direção que Deus quer que nós demos à nossa vida, à nossa história. Nós podemos escrever uma história diferente daquela que poderíamos escrever se não contássemos com a direção do soberano Senhor. Andar com Deus é a jornada de fé, de intimidade espiritual. À medida que a gente se fortalece nessa caminhada com Ele, a gente experimenta vários benefícios espirituais profundos na nossa vida e uma paz que transcende todas as circunstâncias. Andar com Deus nos coloca acima da mediocridade do mundo. Andar com Deus nos liberta de nós mesmos, nos liberta de certas ocasiões e situações que talvez a gente não possa controlar. Nós precisamos buscar essa jornada diariamente. Andar com Deus é uma jornada diária, um esforço diário. Não é uma vez só que a gente faz isso na vida. Encontramos a presença desse homem na Bíblia e ela relata que ele não somente andou com Deus, mas ensina que Deus o tomou para si. Enoque honrou a presença do Senhor com ele, se tornou amigo de Deus, recebeu a honra de ter sido levado repentinamente, porque ele era e já não era, como diz o versículo 24 que nós lemos aqui. 3 homens viveram mais que Adão na genealogia dele. Matusalém viveu 969 anos. Jared, pai de Enoque, viveu 962. Noé, depois de Enoque, viveu 950 anos. A palavra de Deus nos diz que eles foram longevos, eles conseguiram, todos eles andando na presença do Senhor e todos eles tiveram uma vida longa. E eu quero pensar sobre as implicações de termos um caráter luminoso, de uma pessoa que anda com Deus e as dificuldades para fazer isso, mas também as recompensas de Deus que a gente recebe quando nós andamos com Ele. Pensa bem, se você pudesse escolher a companhia que você vai ter durante uma jornada, eu tenho certeza que você ia olhar para as pessoas que vão com você, não é? E você iria determinar alguns requisitos para as pessoas que vão com você. Você não vai com qualquer um. Você não vai seguir uma jornada de anos a fio com as pessoas que não fazem parte daquilo que você é, da sua essência. Você vai procurar pessoas que combinam com você para que você faça essa jornada.
e Deus também nos separa, também prepara o nosso espírito, também prepara o nosso caráter, para que nós possamos andar com Ele. E eu creio ser uma honra muito grande ser chamado de aqueles que andam com Deus de verdade. Olha, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, e isso não é de hoje, já faz um tempo, em que as pessoas acham que andar com Deus é ir a cultos estrondosos, fazer um monte de coisas, estar na igreja todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, toda segunda. Na realidade, isso não é andar com Deus. É buscar a presença dele, sim, mas não significa que as pessoas que estão num culto estejam de fato andando com Deus. Andar com Deus é algo mais significativo. Andar com Deus é quando eu reconheço a soberania dele, quando eu reconheço a santidade dele, reconheço quão pecador eu sou, e me disponho humildemente a receber dele as diretrizes para a minha vida. É quando eu quero levar a minha vida como Deus quer que ela seja. Quando eu quero levar a minha vida do meu jeito, normalmente eu me rebelo contra as determinações de Deus. Talvez contra os acontecimentos que são imprevisíveis na minha vida. Quantas vezes nós nos deparamos com coisas que mudam totalmente o rumo da nossa vida? E às vezes nós não entendemos por que o rumo da nossa vida mudou. Talvez se nós seguíssemos o que nós estávamos seguindo, Deus não iria conosco. E eu quero nessa noite pensar um pouquinho a respeito de Moisés. Há um momento na vida de Moisés em que Deus diz que não vai mais com eles. Deus diz que não levaria aquele povo até Canaã. Deus diz, eu fiz a promessa e eu vou cumprir a promessa, mas eu não vou com vocês. O anjo vai na frente de vocês, vai levar vocês, mas eu não vou. E Moisés disse assim, Senhor, a maior recompensa da minha vida seria assim, não é? Eu estou com a licença poética um pouquinho, mas certamente aquilo que Moisés diz para Deus, significa exatamente isso. O melhor que o Senhor pode me dar, não me serve de nada se o Senhor não for comigo. Porque ele diz assim, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Estavam indo para Canaã, com a promessa de Deus, de que eles receberiam a promessa de Deus, e mesmo assim Moisés disse, se o Senhor não vai comigo, o melhor que pode acontecer, não faz sentido para a minha vida. Queridos, se nós vamos, na nossa jornada diária, e Deus não vai conosco, nada vale a pena. Mas se nós vamos com Deus, por mais que hajam dificuldades, por mais que nós soframos, por mais que nós tenhamos intervenções difíceis na nossa vida, por mais que nós tenhamos que fazer escolhas complicadas, se Deus vai conosco, nós estaremos em paz com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa vontade, estaremos submissos à vontade de Deus, e certamente, como diz Paulo, nós seremos mais que vencedores, por meio de Jesus Cristo, que nos amou. Precisamos pensar nisso, porque, na realidade, o que importa é que nós estejamos preparados para andar com Deus. Nós louvamos ao Senhor na sua casa, nós abraçamos a ideia de que somos filhos de Deus, nós abraçamos a ideia de que somos salvos, e que seguiremos salvos, mas precisamos certamente entender se Deus está conosco ou não está conosco no meio desse caminho. Uma jornada sem Deus é uma jornada sem volta. Uma jornada com Deus é uma jornada de sucesso, uma jornada em que Deus acompanha-nos, apesar dos nossos desafios, das nossas derrotas, dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, e Ele intervém no momento certo para acertar todas as coisas em nosso favor. E eu quero pensar então a respeito do caráter das pessoas, ou nossos caráteres, como nós resolvemos andar com Deus. Em primeiro lugar, eu quero pensar a respeito do caráter de quem anda com Deus. Para andar com Deus, como Enoque andou, nosso caráter precisa se revestir de alguma coisa. Nosso caráter precisa se revestir da própria pessoa de Cristo. É interessante pensar que Deus criou o homem, andou com esse homem, foi amigo desse homem, mas esse homem perdeu a amizade de Deus por sua própria culpa, e depois Deus manda Cristo Jesus para que recupere nesse homem a imagem e semelhança que fazia com que o homem pudesse andar na presença dele.
Então toda a história humana, do princípio ao fim, é essa volta do homem para Deus. É Deus resgatando o seu povo. É Deus buscando de volta aquilo que se perdeu. É Deus formando o caráter na pessoa que vai andar com Ele, e isso agora eternamente. Sem mais interrupção feita por Satanás. Para andar com Deus, nosso caráter precisa se revestir de Cristo. Nós precisamos de fato fazer uma opção pela santidade na vida. Andar com Deus sem santidade é impossível. Aliás, a palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, andar sem santidade, sem buscar essa santidade na presença de Cristo, é ignorar que esse caminho vai dar em nada, vai dar em rumos tortuosos. John Newton, um pensador da Idade Média, próxima, 1900 e pouco, ele disse o seguinte: eu não posso varrer as trevas, é impossível para mim, mas eu posso alumiar a escuridão. E é isso que Cristo faz. Ele, de fato, ele não varre as trevas, elas estão aí, estão no mundo, mas há uma luz, a luz de Cristo brilha no meio dessa escuridão presente. Isaías, capítulo 9, versículo 2, a respeito de Jesus, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus disse textualmente que Ele é a luz do mundo, e Ele chamou o seu povo para ser luz do mundo. Então nós vemos que se nós queremos ser amigos de Deus, nós precisamos adquirir de volta aquela luz que ilumina a todas as coisas, e que ilumina mesmo que nós andemos no meio da treva, mesmo que nós andemos em escuridão, perto da escuridão, no meio da escuridão, a nossa luz há de brilhar. O mundo de Enoque foi tão terrível como o nosso. Não pense que o mundo de Enoque foi mais fácil. Não pense que para ele caminhar com Deus foi mais fácil do que para nós. Não foi mais fácil. O mundo dele, no tempo dele, já havia a iniquidade de Caim, o pecado de Adão, e tantas coisas ruins que já tinham acontecido, e Deus já estava pronto já para terminar com o mundo. Logo depois de Enoque, já Noé está chegando. Alguns anos depois de Enoque, nós já temos Noé, e Deus terminando com o mundo, com todas as coisas, para começar de novo. Deus já pensava na destruição do mundo quando Enoque andou com Deus. Enoque era um homem comum, ele teve filhos, teve filhas, ele viveu como um homem comum no seu tempo. Ele não se afastou do mundo para viver a sua fé em Deus. Ele não se recolheu ao monastério, ele não foi um monge. Ele não se escondeu do mundo, ele viveu num mundo difícil, num mundo corrupto. Portanto, se nós vivemos no mundo corrupto, nós não precisamos nos esconder, nós vamos viver santamente na presença de Deus, andando com Deus, mesmo em meio a tanta coisa ruim que nós estamos vivenciando. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso por Cristo Jesus. Cristo nos deu essa capacidade de andar com Ele. Noé andou com Deus e ele se elevou acima dos costumes da sua época. Ele se elevou na moralidade, no caráter, muito mais do que o comum da época que ele viveu. O mundo hoje diz para o crente, e diz que não é possível que o crente esteja acima da mediocridade do mundo. E, infelizmente, de alguma forma, esse mundo tem levado vantagem. Tem tirado muita gente da presença do Senhor, dizendo que ser crente talvez seja meio medíocre, que esse negócio de santidade é muito complicado, que nós não podemos viver assim, que é impossível viver no mundo sem entrar para dentro desse mundo. Mas isso é, de fato, uma mentira do diabo. Nós podemos sim, querido, você pode sim. Você tem a possibilidade de andar com Deus, você tem a possibilidade de santificar a sua vida, porque você tem Cristo Jesus, com aquele que ama você e que te deu o Espírito Santo para guiar a sua vida. Não há uma desculpa possível para a gente pecar, para a gente errar, para a gente andar no mundo sem Jesus. Não há desculpa. Nós temos toda a possibilidade de andar muito acima da mediocridade desse mundo. Medíocre é o mundo, não a igreja do Senhor. Enoque não andou só.
Ele andou com Deus. No mundo de maus, perversos companheiros, gente de espécie ruim, Enoque escolheu o melhor amigo. Andar com Jesus é escolher o melhor amigo. Nós precisamos pensar que o caráter de Enoque não se deixou contaminar pela sociedade em que ele viveu. Se ele se manteve apartado do mal, assim como a Bíblia nos diz que Jó se afastava do mal. Ele teve crescimento na sua intimidade com Deus. A afeição dele por Deus e de Deus por ele aumentava. O desejo de Deus de ter Enoque com ele fez com que Deus não o deixasse passar pela morte. E um dia, aquele povo não viu mais Enoque pelas ruas da sua cidadela. Eles não enxergaram mais Enoque. Ele tinha partido, ele tinha ido embora. Deus o tinha tomado para si. Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Não são muitos os homens que andaram nessa terra e que não passaram pela morte. A Bíblia fala especificamente de dois: dele e Elias. Fala de um outro sacerdote, lá no começo, a quem Abraão entregou o seu dízimo, mas não diz que ele não morreu, ou que ele não passou pela morte. E eu fico pensando, que falta Enoque deve ter feito naquela sociedade? Que falta aquele povo deve ter sentido de um homem reto, justo, que andava com Deus? 9 vezes, quando nós olhamos para a genealogia de Adão, nós vamos ver que em 9 vezes a palavra diz: fulano nasceu, e aí em seguida vem e morreu. Fulano nasceu e morreu. Fulano nasceu e morreu. Mas não Enoque. De Enoque não se diz que ele morreu. Deus mostra em Enoque o que aconteceria com todos nós se não fosse o pecado, se o pecado não tivesse entrado no mundo através de um homem, através de Adão. Enoque significa consagrado, dedicado a alguma coisa. É o nome de origem hebraica, Henok, que pode ser associado à ideia de alguém que foi dedicado a um propósito, um caminho espiritual. Um dos grandes problemas do nosso tempo é que o homem natural não apenas não se desvia do mal, mas ele busca de forma insana viver o mal. O nosso grande problema é que o homem atual, o homem natural, ele não só não se desvia do mal, ele procura o mal, ele quer viver no mal. Ele busca a presença desse mal. O seu coração deseja participar das coisas que não agradam a Deus. Paulo, em Romanos capítulo 12, ele nos ensina que nós devemos ter um caráter aprovado pelo Espírito de Deus para que a gente possa rejeitar ao mundo. Mas em segundo lugar, eu quero pensar com os irmãos as dificuldades em moldar um caráter santo para andar com Deus. Porque se nós não moldarmos em nós mesmos, nos nossos filhos, e não conseguirmos moldar um caráter santo, nós não vamos conseguir andar com Deus. Nosso caráter precisa ser transformado, ser mudado. Você e eu vivemos um contexto que nos informa que o que é ruim é bom, o que é bom é ruim. Uma das grandes dificuldades em moldar nosso caráter à feição de Cristo é que nós temos muitas ambições. Nós temos a ambição de viver o que a nossa carne deseja. Isso é contrário a formar um caráter que respeite a presença de Cristo Jesus, que respeite a presença do Espírito Santo que nos habita. Nós queremos, a nossa carne quer viver aquilo que ela deseja. E, infelizmente, nós nos voltamos para viver o que a nossa carne deseja. E esse é um grande problema em formar um caráter santo para vivermos com Cristo. Gálatas 5, versículo 17, versículo 24, diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Se você olhar lá em Gálatas, se você buscar dentro da palavra de Deus, você vai ver que Espírito ali é escrito com E maiúsculo.
é o Espírito de Deus. A nossa carne milita não é contra o nosso espírito humano, é contra o Espírito de Deus que nos habita. A nossa luta, a luta da carne, é contra o Espírito de Deus que nos habita. Em nós, humanos naturais, não habita bem nenhum, nem nossa carne, nem nosso espírito humano. Ambos precisam da assistência misericordiosa de Jesus. Em nós, como diz Paulo, não habita bem nenhum. O bem que habita em nós não é nosso, é o Espírito de Deus que nos assiste quando nós caminhamos. E essa é, de fato, uma das maiores dificuldades em moldarmos em nós o caráter de Cristo. Todas as vezes que a gente caminha para a santidade, que a gente está indo bem, às vezes nós tropeçamos, viramos e perdemos de rumo aquele desejo do nosso espírito de irmos caminhar com Deus em santidade. Uma das maiores dificuldades. Uma outra dificuldade que nós temos de criar um espírito que esteja preparado para andar com Deus, é a dificuldade que a gente tem de nos submetermos à autoridade de Jesus, de tomar a nossa cruz e seguir como Ele deseja. Nós temos dificuldade de aceitar a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. O que Jesus exige de nós, o que Jesus nos chama a ser, é diferente do que eu quero ser, do que você quer ser, do que as pessoas querem ser, e esse é um grande problema. Nós precisamos que Deus, através de Cristo, molde o nosso caráter, para a gente aprender a viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos. Cristo diz assim, textualmente, se alguém quiser ir após Ele, tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Não há meio termo. Se quisermos andar com Deus como Enoque andou, nós precisamos gravar em nós, no nosso peito, no nosso coração, no nosso caráter, os ferimentos, os sofrimentos de Cristo. Isso precisa estar claro em mim, que passar pelas dificuldades, passar pelas lutas, passar pelos sofrimentos, não é um afastamento de Deus, é uma proximidade, é uma oportunidade de Deus, para que eu ande na presença dEle. Talvez Ele esteja dizendo, olha, para um pouquinho e pensa sobre o que você está fazendo da sua vida. Paulo encarnou de tal forma o caráter de Cristo, que foi como se ele tivesse perdido a si mesmo, como se ele tivesse deixado de existir, como se a sua vontade já não fizesse mais diferença. E ele diz claramente, em Gálatas 2:20, ele diz claramente, já não sou eu quem vivo, já não estou mais aqui, quem vive em mim é Cristo Jesus. Abrir mão de nós mesmos e abraçar quem Cristo é em nós. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo de caminharmos com Jesus, de andarmos com Deus. Abrir mão de nós mesmos, da nossa vontade própria, da nossa ambição, do nosso egoísmo, das coisas ruins que praticamos, buscar a santidade com Jesus e abraçar claramente o que Cristo é em nós, o Espírito de Deus em nós. Isso é uma confirmação da fé, é um exercício de submissão a Deus e um trabalho exaustivo da formação do caráter de Cristo em cada um de nós. O caráter de Cristo formado em cada um dos seus seguidores. Até que um dia, por graça e misericórdia de Deus, Cristo volte para andarmos com Ele, para seguirmos com Ele. Aquela linda, aquela maravilhosa imagem da Jerusalém celestial, das ruas de ouro, de onde o povo vai caminhar. Você acha que você vai caminhar sozinho? Não, Cristo vai caminhar conosco. Cristo caminha conosco. E esse deve ser o desejo da nossa vida. Olha que nós procuramos nos satisfazer e fazer tudo que nós queremos enquanto nós estamos aqui, mas Cristo quer que a gente pense um pouco maior. Ele deseja que nós sejamos um pouco mais elevados. Ele deseja que a gente não pense em caminhar com Ele somente aqui, mas que a gente pense eternamente em caminhar com Ele. Em viver uma vida que nos diz claramente que Ele vive em nós, e que Ele está em nós, e que Ele vai estar conosco. Não é fácil obter um caráter de santidade. Não é fácil. Eu compreendo. Quando nós pecamos, quando nós erramos,
Eu compreendo, nós somos muito pequenos. Nós temos muita dificuldade em abraçar a santidade e caminhar com ela. Mas é necessário que a gente se esforce para isso. É necessário que a gente olhe para o caráter de Deus, para o tanto que seria bom andar com Deus, tê-lo à nossa presença, falando conosco, nos abraçando ao final da tarde, nos dizendo que o dia foi bom, que as coisas correram como Ele queria. Nos submetermos a essa sabedoria de Deus, a essa autoridade de Cristo, a esse poder de Deus, que a gente, na maioria das vezes, não consegue enxergar, porque vivemos um caráter diferente do caráter que Deus aprova. Em terceiro lugar, eu quero pensar, olhando para a vida de Enoque, sobre as recompensas para quem tem um caráter santo, para quem anda com Jesus. A Bíblia nos diz que nós não andamos para receber coisas, mas há recompensas maravilhosas para quem consegue domar o seu próprio espírito, para quem consegue domar o seu próprio caráter, para quem faz da sua vida um hino de gratidão a Deus. Há recompensas maravilhosas de Deus para isso. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você está vivendo o melhor tempo da sua conversão? Há um tempo gostoso na conversão, não é verdade? A gente se apaixona por Jesus. E a gente olha para Jesus como algo que aconteceu, que me tirou do lugar, que me colocou um andar acima. E a gente se apaixona pelo Evangelho, a gente se apaixona por tudo que vem de Deus. Você está vivendo esse melhor tempo? Se você fizesse uma análise da sua vida cristã hoje, da sua análise de amor a Deus, você está vivendo o maior amor de Deus hoje? Talvez não. Por quê, queridos? Como todos os seres humanos, nós nos conformamos com o raso. Nós nos conformamos em nadar no raso. A gente se conforma com muito pouca coisa. A gente se conforma com bênçãos materiais, a gente se conforma com dinheiro, a gente se conforma com status, a gente se conforma com fama, a gente se conforma com um monte de coisa que é raso para Cristo. Muito raso segundo os padrões de Jesus Cristo. A gente se conforma com aquilo que a gente conhece e a gente deixa de mergulhar mais fundo. A gente deixa de pensar mais fundo, a gente deixa de ir mais longe na nossa vida espiritual, em tudo que a gente poderia viver com Deus, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, nas nossas esperanças. A gente deixa de viver isso, porque nós somos pessoas que caminham no raso. Nós nos conformamos em ler a palavra de Deus, não nos conformamos em entrar dentro da palavra de Deus. Nós nos conformamos em ler um bom livro, nós não entramos dentro do livro. Porque nós somos, os seres humanos, pecadores que são, como nós todos somos, a gente se acostumou muito em nadar onde a gente não se afoga. Nós temos medo, eu tenho medo de água, eu não sei nadar, eu tenho muito medo de água. Então para mim é difícil olhar para um rio e falar assim, não, vou mergulhar aqui. Mas eu tenho buscado um pouco mais fundo o caráter de Deus para a minha vida. E eu espero que nós estejamos fazendo isso. Tenho certeza que ainda não estamos no tempo ideal, não estamos na capacidade ideal. A palavra do homem ou da ciência diz que a gente usa muito pouco o cérebro, né? A gente usa, a capacidade do cérebro é imensa, e a gente não usa nada, a gente fica no raso. Alguns que vão um pouquinho mais longe, têm um cérebro um pouquinho mais desenvolvido, ultrapassam qualquer fronteira, né, do conhecimento humano. Mas nós temos o pensamento de Cristo. Nós temos as indicações da palavra de Deus, nós temos tudo que Deus nos dá, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, é aquele que nos avisa de todas as coisas, aquele que nos dá conhecimento de todas as coisas. Então nós precisamos mergulhar fundo na amizade com esse Espírito de Deus. Nós não podemos ser aqueles que entristecemos o Espírito de Deus, mas aqueles que alegram o Espírito de Deus, que aformoseiam o rosto, que nos dá um novo pensar, uma nova vida, uma nova estrutura, um novo caráter. Nós precisamos correr atrás disso. Enoque, essa atitude em Enoque,
fez com que ele tivesse um rumo diferente de todas as outras pessoas. Impensável alguém que não passou pela morte. Outro dia, um amigo aqui, na igreja mesmo, não é daqui, uma outra pessoa que foi apresentado, entendeu demais da Bíblia, disse que entendia demais da Bíblia, e ele falou assim, e nós estávamos, e por isso Enoque, nessa noite, ele me falou assim, o senhor acha que Enoque não morreu? Eu falei assim, não, Enoque não passou pela morte. E ele falou assim, mas Paulo diz claramente, todos morreram, e destituídos estão da glória de Deus. Eu falei assim, você está lendo uma Bíblia muito rasa, meu companheiro. Você acha que Enoque, o grande presente de Deus na vida de Enoque, é que ele não conheceu a morte física. Quando Paulo diz que todos morreram, Paulo está dizendo, todos se separaram da graça, todos se separaram de Deus, porque Adão também não morreu quando pecou, mas espiritualmente ele estava morto. A atitude de Enoque fez com que ele tivesse um rumo diferente de todas as outras pessoas. Ele foi recompensado a ponto de não ter conhecido a morte. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. Nós precisamos compreender que andar com Deus é mais do que simplesmente frequentar, muito mais do que simplesmente pertencer a uma igreja, meu irmão. Andar com Deus envolve atitude, envolve renúncia, envolve um estilo de vida diferenciado, em que fazer o bem, em que praticar a verdade, em que andar na verdade, não é um exercício impossível, difícil, complicado. Não, é naturalmente aquele que é salvo por Deus, aquele que anda com Deus, naturalmente ele é capaz de vencer a si mesmo. É um estilo de vida diferenciado. E não são todos os que têm nome de cristãos que de fato andam com Deus. Andar com Deus traz benefícios, muito mais do que isso. Envolve responsabilidade, envolve renúncia, envolve mudanças. A Bíblia revela muito mais sobre as recompensas que os verdadeiros filhos de Deus receberam, por causa da fidelidade deles. Romanos 8,31 diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, quando eu olho para os primeiros tempos, depois de Jesus, para os primeiros cristãos, eu me envergonho. Quando eu olho para aqueles que eram perseguidos por causa de Cristo, às vezes eu me envergonho. Porque a vida deles era diferente, eles encheram o seu coração de Cristo. Eles encheram a sua vida da presença santa de Cristo. Eles realmente andavam com Deus, a ponto de que a vida deles não significava mais nada para eles. Há um santo que foi morto na Idade Média, e eles disseram, o senhor já está com 80 e tantos anos, como é que o senhor vai fazer isso? Negue esse Cristo. E ele diz assim, ele nunca me deixou faltar nada, eu sempre estive com ele, agora, me deixem cumprir aquilo que ele quer de mim, eu vou para a morte, mas eu não posso negá-lo. O Salmo 23,4 diz que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Deus está conosco. Você quer recompensa maior? Mesmo que você passe por todas as adversidades, por todos os problemas, se você tem um caráter formado em Cristo Jesus, você vai passar, a luta é difícil, não é fácil. Eu não estou dizendo que você vai vencer com facilidade, que você não vai sofrer, que você não vai chorar, que não vai doer o seu coração, que você não vai adoecer. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo é que isso passa. Com a presença de Cristo é mais fácil vencer todas essas coisas. Se o nosso caráter estiver formado em Cristo, nós somos pessoas diferentes. Isaías 40, versículo 31 diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é presença de Deus. Aqueles que esperam no Senhor,
aqueles que têm um caráter formado em Cristo Jesus, aqueles que têm o seu coração entregue, a sua vida determinadamente entregue a Cristo Jesus. Olha, queridos, andar com Deus significa ser protegido, ser curado, ser liberto, abençoado, ter paz, alegria, vida em abundância. Andar com Deus significa que quando o nosso ânimo desfalece, Ele nos reanima. O sopro de vida de Deus reanima a nossa vontade de continuar. Quando as nossas forças se esgotam, Ele nos carrega nos ombros. Quando a coragem nos deixa, Ele nos enche com o seu espírito. Quando as lágrimas rolam, Ele nos dá o seu consolo como bálsamo. São preciosas as bondades de Deus que alcançam o nosso coração, quando nós deixamos formar em nós o caráter perdoador, o caráter bondoso, o caráter misericordioso de Jesus Cristo. Foi por isso que Ele veio. Ele veio para fazer isso comigo e com você. Ele veio moldar a imagem e semelhança de Deus, que nós perdemos lá no Éden. Ele veio moldar para que nós possamos viver com Ele. Não há outro jeito de viver com Ele. Não há outra possibilidade. A maior expressão de recompensa é a promessa de Jesus Cristo em Apocalipse 2,10. Ele disse: não temas as coisas que tem de sofrer, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Queridos, se pegarmos Cristo e entendermos que a vida e a morte, a ressurreição de Cristo, foi apenas e tão somente para que nós pudéssemos recuperar, através do perdão dos grandes pecados que cometemos, o caráter dele formado em nós, nós estaríamos muito felizes se entendermos isso e seguirmos como amigos de Deus. Deuteronômio 7,9. O Senhor é o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ele nos dá o perdão dos pecados, Ele nos reanima a cada manhã, quando Ele renova sobre nós as suas misericórdias. Hebreus capítulo 3, versículo 17 e 19, o profeta, o autor, diz o seguinte, ainda, lá em Abacuque, Hebreus não, em Abacuque, ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça andar altaneiramente. Queridos, Jesus te abraça dizendo: firme, fica firme, faz a boa confissão, aguarde no Senhor. Ele tem promessa de vida eterna. Ele nos levará para Jerusalém Celestial. Ele foi reservar lugar. Imagine que Ele veio, morreu, foi para aquela cruz, ressuscitou e disse: eu vou preparar lugar. Eu vou para que vocês tenham um lugar onde estar. E eu quero concluir dizendo o seguinte: nos nossos dias, tal como na época de Enoque, tomar a decisão de andar com o Senhor exige coragem e exige fé. Essa decisão vai te levar a andar na contramão do mundo. Enquanto a grande maioria vai viver para si, nós escolhemos viver para Deus e para o próximo. Enquanto a grande maioria das pessoas diz que a verdade é sempre relativa, nós defendemos a verdade de Deus, que é absoluta para nós. Enquanto a grande maioria diz que o importante é ser feliz, nós defendemos que o importante é fazer feliz. Enquanto a grande maioria diz que o importante é ter e ser, nós pregamos que o importante é fazer e doar. Se você tiver atenção ao que o Espírito Santo revela no seu coração, você vai andar com Deus. Em toda e qualquer situação pela qual você passar, porque o ensino do Espírito é que Deus mantém o controle quando nós entregamos o controle a Deus. Deus mantém o controle da nossa vida, da nossa história, quando nós entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Eu quero fazer só 2 aplicações para você nesse texto. Para andar com Deus, deixe a palavra de Deus moldar o seu caráter. Entenda o que Cristo veio fazer.
Você que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, entenda o que Ele veio fazer. Toda palavra que você disser seja sim, sim, não, não. Não tenha o caráter desse mundo injusto. Mude, segundo aquilo que Cristo quer para a sua vida. Segunda aplicação, reconheça as maravilhosas oportunidades que Deus te deu para transformar o seu caráter. Quantas vezes Deus não fez com que você morresse ao pecar? Quantas oportunidades Deus te deu para você renovar a sua fé, a sua coragem, a sua disposição de andar com Ele? Porque Ele te ama. Porque Ele tem propósito para a sua vida. Porque o seu lugar está sendo preparado por Cristo. Porque nós ainda vamos andar com Ele. Agradeça as oportunidades que Deus te deu para transformar o seu caráter. Agradeça pelas infinitas recompensas que você recebeu ao servir a Deus e gozar da presença dEle na sua vida. Se há algo que eu posso dizer para você, quando eu olho para a vida de Enoque, são tão poucos versículos a respeito desse homem, tão poucos, mas que dizem muito a respeito de um caráter aprovado por Deus. Um caráter a ser perseguido por todos nós. Eu espero que Deus nos abençoe para que a gente possa andar com Ele, ainda agora. Porque você pode andar com Deus ainda hoje, ainda agora. Essa é uma decisão que você tem que tomar no seu coração de andar com Deus. Não é fácil. Eu sei que você e eu teremos que renunciar a muita coisa. Mas nós podemos, ainda agora, fazer essa confissão a Deus e andar com Ele. Se você quer fazer essa confissão a Deus, hoje, agora, eu te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar. E pedir a Deus que confirme essa disposição de deixar Jesus moldar o seu caráter, para que você possa andar com Ele todos os dias da sua vida, independente do que você passar e do que você sofrer. Vamos orar? Ó Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque, de fato, a disposição de Cristo Jesus, puro, sem defeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi imolado, foi sacrificado em nosso lugar. E fazendo isso, Ele nos deu a condição, a possibilidade de andarmos com o Senhor. Porque, ó Deus, nós andávamos longe do Senhor, desgarrados da presença do Senhor. Fomos expulsos da Tua presença por causa do nosso próprio pecado. Mas agora, ó Deus, molda o nosso caráter à afeição de Cristo Jesus. Que aquele sangue passado na cruz esteja agora passando sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. Aquele sangue bendito e puro, derramado em nosso favor, faça agora aquilo que Ele tem feito há milhões de anos, há milhares de anos, nos abençoando, nos guardando, nos transformando. Que esse sangue bendito, bondoso, maravilhoso, faça a transformação para o qual foi derramado. Que o Senhor Jesus ministre em nossa vida, nos dando paz, alegria e fé. E que nós possamos andar na presença dEle todos os dias. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, eu vou fazer mais um.